E aí galera, eu sou o Carlos, professor de História. Hoje a gente vai falar aqui do mundo feudal. Primeiramente, vamos imaginar como é feito, né, no ensino de História uma linha do tempo. Né? A gente vê esse modo de fazer História desde estudando as primeiras séries, com a sua professora lá da primeira e quarta série, né, e colocou isso. Então, imaginando essa linha, o período feudal vai estar posterior ao que? Alguns acontecimentos da história, né? Bom, ascensão e queda do período romano, né? Do Império Romano. E também o nascimento de Cristo, né? Que é algo que inclusive marca a historiografia ocidental. Beleza. Esse período é marcado por uma forte religiosidade. Essa religiosidade é encontrada nas explicações para fatos, por exemplo, de ordem natural, tempestades, até mesmo incêndios, com uma explicação. E é reforçado pelo livro sagrado, a Bíblia Sagrada, principalmente pelo livro do Apocalipse, que marca o fim realmente, né, de um período de 1000 anos, e que viria Cristo novamente à Terra. E as pessoas esperavam, né, os fiéis, os cristãos, começaram a esperar pela vinda desse Messias, e com isso eles conseguiam um certo conforto frente a todas as intempéries que eles viviam naquela época. Beleza. Por ser um período de forte religiosidade, a gente vai ter a ascensão de uma classe, eu vou falar um pouco mais tarde na minha explicação, que é o que? O clero, né? Depois a gente vai exemplificar e falar mais sobre o clero. O feudalismo, como ali datando do final do Império Romano, né? O Império Romano que reuniu tantas terras, a gente pode acompanhar a história de Roma, que construiu um vasto império. Beleza, com a queda desse império, não há mais aquela centralização do poder. Roma como uma cidade, o Império Romano como uma unidade política, administrativa, vem enfraquecendo. A gente tem que imaginar isso como um movimento não surgindo de uma hora para outra, né, mas algo construído ao longo do tempo. Vem enfraquecendo, por fim enfraquece, e aí as pessoas começam a fazer um movimento de retirada das cidades. Os centros urbanos, os grandes centros urbanos, passam a perder sua força. E aí as pessoas vão para o campo, né, e para os chamados feudos, que a gente vai entender um pouco mais tarde. Beleza, vamos lá. A paisagem dessa época era essencialmente rural. Quer dizer isso? A economia era rural e um pouco de subsistência. O que quer dizer isso? Era produzido no feudo, que a gente vai ver daqui a pouco, como eu já falei, e ali era consumido, né, para funcionamento da sociedade feudal. Beleza. Outras atividades econômicas do período, um exemplo era a guerra, por exemplo. A gente tinha vários reinos, né, os senhores feudais se estabelecendo, e eles travavam guerras, né, contra os reinos, e nessas conquistas eles adquiriam suas mais terras, né, mais contingente para o seu trabalho, armas, riquezas, etc. Beleza. E nesse cenário de guerras, né, de que você precisa procurar o abrigo de um feudo, você cidadão que está desolado, saiu de Roma, fugido de Roma, foi para os campos a procurar esse feudo, né? E com esse cenário de guerras, há também os ditos contratos feudo-vassálicos, né? Ou de suzerania vassalária, como a gente encontra muito nos livros. O que eram esses contratos? Eram contratos entre nobres. Imagine você que tem um feudo e o seu feudo não é tão forte. E aí você vai se unir a outro nobre que é mais forte. Vai lembrar que nessa época os detentores de terra e aqueles que possuíam mais servos eram os mais poderosos. Ou seja, aquela união que o Estado dá passou a se enfraquecer cada vez mais nesse período. Beleza. Nesses contratos feudo-vassálicos, a gente tem duas figuras. O suzerano, que eu coloquei aqui, até entre aspas, o contratado, é aquele que vai ceder terras, né, no caso entre nobres, para esse outro nobre, e vai cobrar com isso, vai ter como isso alguns serviços prestados. E o vassalo, que é o contratante, que é esse servo que por algum motivo se uniu, se aliou a outro servo. A sociedade feudal, a gente tem essa famosa pirâmide aqui, o funcionamento dela, as classes que ali foram vigentes, né?
Aqui no topo da pirâmide eu coloquei o clero. O papel do clero, principalmente posteriormente, com o surgimento do cristianismo, era o que? Eles eram representantes de Deus na terra, então eles detinham e faziam cumprir aquilo que estava nas escrituras, ou seja, eles tinham esse papel de vigilância moral religiosa. A nobreza já tem um sentido mais militarizado, de proteção das terras. A gente vai imaginar um território europeu completamente hostil, com invasões dos paulitos bárbaros, né, os não cristãos, e a nobreza vai ocupar esse papel de proteção. E na base aqui, trabalhadores. A gente vai ver aqui os servos, que são habitantes dos feudos numa condição jurídica especial para com seus senhores. Também tem os artesãos, pequenos comerciantes, que posteriormente, quando a gente vai ver o período de baixa Idade Média, vão ser uma classe ascendente, né? Vão dar lá hoje a burguesia, e eles estavam na base dessa pirâmide aqui. Eles, ou seja, produziam. A gente vai pensar aqui, ó, numa Europa rural, numa produção agrícola, né? Quem estava na base dessa produção? Os trabalhadores. Trabalhos de artesãos, né? etc. Essa aqui, então, é a clássica formação, né? Dessa sociedade feudal. Vale lembrar que os trabalhadores, eles estavam submetidos, como eu falei um pouco antes, né? Esse sentido de proteção e também religiosamente, né? Era o que mantinha essas pessoas. A religião como sendo um fator muito forte, fortíssimo, inimaginável nessa época aqui. Para se ter ideia, a igreja tinha o controle do tempo, exemplificando. O controle do tempo, no que sentido? No sentido do calendário, por exemplo. O calendário era marcado pelas atividades agrícolas, as igrejas tinham controle sobre o tempo, exemplificando, um exemplo claro, os sinos da igreja marcavam as horas. Posteriormente, com o reflorescimento das cidades, na Baixa Idade Média, a gente vai ter o surgimento dos relógios mecânicos, né? Uma vida já mais guiada pelo comércio. As explicações místicas, bíblicas, muito presentes aqui, marcavam a mentalidade desse homem feudal, o que prendia ele aqui nessa pirâmide. Além de ser principalmente aquelas classes camponesas muito pobres, né? E agora eu vou fazer aqui uma breve explicação de como funcionava, né, o feudo, as estruturas do feudo, o que a gente tinha no funcionamento do feudo, formação do feudo. Como se davam, né, essas relações entre senhorio, servos, né? Beleza. Primeiramente aqui nesse desenho simples, não muito elaborado, porque eu não sou artista plástico, né? A gente tem um manso senhorial. O que a gente tem aqui no manso senhorial? A gente fica aqui com um castelo, né? Moradia real também, para proteção. Eu coloquei aqui uma espécie de moinho, tentei fazer ali, né? Um moinho que representa o quê? Ou talvez um local para se guardar ou as ferramentas de trabalho, ou mesmo para processar, né, a produção, e também as terras do Senhor, onde os servos produziam, né, uma boa parte do seu tempo, produziam nessas terras do Senhor, e a produção era destinada, né, como o quê? Como algo daquele tratado que se faz com o Senhor, né, em troca de proteção e também da salvação da igreja. Beleza. E o Senhor também dividiu uma parte de suas terras para moradia e pequenas quantidades ali plantadas, né, para o servo, para ele se apropriar, a produção dele, né, no manso servil, dito manso servil, né, destinado então à moradia, né, e vale lembrar também que dependendo da condição do trabalhador, né, como eu falei um pouco atrás, no servo, as relações dele de liberdade vão implicar, porque a gente vai ver aqui, por exemplo, na utilização das terras comunais, terras, pequenas florestas, né, dedicadas à caça, a essas atividades, tanto da nobreza, tanto do clero, quanto, né, dos trabalhadores livres, no caso, né, a condição de servo te limitava. Essa foi a aula, espero que tenha ficado legal, muito simples aqui, explanação sobre o mundo feudal, claro que tem bem mais. E aí, eu espero que a gente se encontre nas aulas para falar mais sobre a história.